resultado até agora tem sido muito satisfatório. Eu acho que na mixagem a gente vai ter uma surpresa maior ainda, porque nós vamos poder equilibrar tudo. E a cereja do bolo, que é a voz do André, que apresenta uma textura completamente diferente do que a gente já tinha experimentado nessas músicas. As pessoas elas vão entender melhor o que essa banda significa. Tentei propor um negócio diferente. Não, vamos fazer um negócio mais moderno, vou cortar o cabelo, vou fazer tatuagem. e no começo eu estava um pouco ainda cético com o que ia acontecer. E quando eu cheguei no estúdio, quando eu vi as gravações, ainda sem a voz do André, eu tomei um tapa na cara, assim, que tava ficando muito bom. Vocal novo, cabelo novo. Tatuagem nova. Tatuagem nova. But I can't stand living this lie. I must confess what's going on in my... Mais uma vez a gente passa por um momento meio estranho na nossa carreira de banda, Hangar. Mas assim como esses momentos de turbulência vêm muitos momentos de alegria. Esse CD é um momento que essa gravação foi muito alegre, foi muito espontânea. Os arranjos ficaram muito legais e agora a gente está pronto para uma nova etapa, né? Que eu não sei até onde vai. Antes de qualquer coisa, eu acho que esse disco vem contar a história da banda de uma forma intimista. Deixa o trabalho, a história do peso, da técnica, da virtuose e da arte, a melodia, tudo que o Hangar é como banda, é numa linguagem mais intimista de um acústico. O que a gente quer de verdade é tocar o coração do público, levar o nosso som, levar a nossa mensagem positiva, e tenho certeza que o público vai gostar de ver essa nova roupagem. A gente está de parabéns, a gente se acertou mais uma vez um prazo recorde de um mês de gravação, entre pré-produção e gravação. O disco está terminando hoje, tá todo mundo muito cansado e é isso aí. Se é simples e fica no mesmo lugar, aí eu começo a ficar preocupado e quero dar umas ideias. O que está incomodando, eu creio que esteja incomodando o Martinez é a questão da melodia, porque por mais que mude a sequência ali e tal, mas a melodia ela tá sempre, tipo, como se estivesse sempre naquele lugar ali. Não é refrão, pra mim. Não é refrão. Pra mim soa do mesmo jeito que ele tá falando. Pra mim soa assim também. Pra mim soa diferente. cada um soa, pra mim soa bem diferente. O que você acha, Fábio? Fala aí também. Não, acho que a melodia é muito parecida, a harmonia é igual. Então. A música não cresce, não desenvolve. Pois é, aí a gente pode fazer isso aí na hora que estiver tocando, né? Fazer o arranjo e tal. Mas já é uma boa melodia, boa harmonia, já tem uma partida. Agora crescendo não. Essa aqui. Só na segunda parte você acrescenta a nota. Tudo certo, vamos começar agora a primeira parte desse acústico. Nós vamos simplesmente tocar as músicas pra gente ouvir lá dentro como é que elas estão soando.
um kit completamente independente do meu kit grande, ó. Até meu tênis para tocar acústico ele tá aqui dentro, ó. Então isso aqui é genial. Que não tem mais aquele perigo de esqueci isso, esqueci aquilo, tá tudo aqui dentro. Tudo que a gente precisa tá aqui. Eu acho legal, cara, esse que você fez segurando mesmo com o choke, cara. Eu acho legal, é uma parte instrumental metal que cabe, né? Mesmo que eu já tenha tocado essa música mais de 1 milhão de vezes, eu gosto de passar mais uma vez para me sentir confortável com os arranjos novos, tocar algumas coisas novas, né? Porque, no fim, por mais que você esteja tocando aquela música pela 1000ª vez, sempre tem uma virada nova que você pode aplicar, né? Alguma ideia nova que possa aparecer na última hora. É uma gravação nova porque a sonoridade é outra, né, cara? O kit que foi gravado essas músicas era um kit que foi muito mais direcionado para um som de metal, e a forma que eu tocava essas músicas, mesmo as músicas mais simples, era com uma outra pegada, era com pegada mais com disco de metal, né? Um disco que fosse mixado daquela forma para soar pesado. Tem várias coisas que você tem que ajustar quando você vai fazer uma gravação numa sala pequena, e também escolher o set certo para aquela gravação. Esse set foi um set que foi concebido para essas músicas nessa nova roupagem. Isso está sendo muito divertido porque faz com que a gente tenha novas ideias e os arranjos fiquem mais leves e mais simples. Só vai ter dragão de Komodo nos shows daqui a pouco, você vai ver. Tem marca aí, a gente refaz isso aí. Senão a dança do Komodo não vai ser completa, cara. Não, sem esse prato. Esse prato, cara. Esse prato é fundamental. Senão não ativa, cara. Senão não rola. Sai de oração! Quem diria que nós estaríamos aqui discutindo o arranjo de chimbal? Achei legal isso. O hi-hat. Aí, ó. Mas aí a gente chegou à conclusão que tem que ser um pouquinho mais aberto. Aí, ó. Viu? Tipo uma bunda, né? Agora fechei a parte. Viu, galera? Aquiles não é só bumbo, não. Tem mais coisa pra gente decidir agora. Quanto mais a gente evolui, mais loucuras aparecem. Os chimbais também são chimbais um pouco mais leves, né? Eu estou aqui com um Bass Fórmula 602 que foi relançado há pouco tempo. Trabalhando, muito bem. Enquanto uns trabalham, os outros ficam no Orkut. Aqui, ó. Hotéis em Panambi. Onde a gente vai semana que vem. Tá acabando, garoto. Sua parte tá indo pro saco. Aí vai começar. Não tem a menor graça gravação desse tipo, ó. Eu não tô suando, eu não tô fedendo, sabe? Eu não tô exaurido assim, falando, ai meu Deus, falta aquela música agora. Nossa, será que minhas pernas elas vão aguentar? Nem 2 bumbos não tem. Você não tá acostumado a ficar limpo, né? Ah, eu não gosto de ficar limpo depois que eu toco. A impressão que eu tenho é que eu não dei tudo de mim. Somehow we live and learn as a life. Tô gravando. E aí, galera, estamos aqui repassando os baixos. E a gente está refazendo algumas partes de baixo porque o baixo acústico realmente é uma outra linguagem. E por ser um CD acústico também, a gente refez alguns arranjos, então a gente está meio se adaptando ainda, mas está ficando bacana. O som principalmente está muito bom, então vai ser uma surpresa também agradável para nós, porque é uma linguagem diferente, e para quem vai ouvir também tenho certeza que vai gostar. Valeu!
O nome da música é Vai Pra Puta Que Te Pariu. Uma música nova. É agora. Ele é um baixista tradicional, né? É um cara que pega o seu instrumento com a mão mesmo, sabe tirar aquele som que combina com o bumbo, que interage. Como eu estava falando, é a quarta música do dia, contrabaixo. E a grande dificuldade, cara, não que seja uma dificuldade, mas é que meio que tem que trocar o chip, né? Sair do contrabaixo elétrico para um contrabaixo acústico. Que esse instrumento é um instrumento sensacional, mas tem um período de adaptação até acostumar com o som e a maneira de tocar, mas tá fluindo, tá ficando bem bacana. Leaving silence like a forest in the rain, like a solitary Maravilha! Firmeza aí, coalhada? Firmeza! Essa aqui é um instrumento especial, é a Fedorenta. Fedorenta, mano, você vai sacar o som dela. É foda, é foda. É gritadeira, é gritadeira. E ela faz combinação com esse aqui, ó. É. Então a percussão do Sam ela é estranha, porque ele foge um pouco da forma convencional de se tocar. Ele senta ali, começa a tocar as coisas, começa a bolar umas coisas, de repente vê umas ideias fantásticas assim. A alfaia e o timbal e tal, seria legal gravar separado e tal, pra conseguir microfonar legal, pra ganhar um peso. É bom que o Martinez não tá aqui, cara, porque ele adora alface, cara. Quando você começasse a tocar o alface ali, ele ia enlouquecer. Ele ia querer morder. Ele ia querer ficar ali dentro mordendo, cara. Ainda bem que ele não tá aqui, sorte nossa. Ele adora alface. Putz. Esse instrumento eu não sabia que o alface era bom pra tocar também. É bom, tem um puta som grave, cara. É instrumento de maracatu, saca? Entendi. Sabe?
Beleza. Próxima. Vamos mais uma pra arrematar. Mais uma. Mais uma pra arrematar. Deixa eu fazer. Diferente esse teclado que você está fazendo pro acústico em relação às coisas já gravadas no lugar? Sim, bastante diferente dos arranjos elétricos, né? Mas como a gente vem fazendo esse show também há um certo tempo, então tá bem formatado já o caminho a seguir, assim. Então tá tranquilo. Você criou muita coisa diferente dos shows? Não, até que não, porque a banda, na verdade, ficou meio no formato que a gente já estava fazendo, né? Todos os outros músicos, né? Então eu acabei também entrando na vibe, né? Tinha intenções de colocar elementos eletrônicos e modernos e industriais e ferrugens para ficar um acústico híbrido, mas acabou não rolando, não foi aprovado na reunião de pauta, né? O pessoal do Angara é workaholic, olha aí, o cara escovando o dente e tocando e fazendo produção ao mesmo tempo. Cova, né? De novo, Fábio. Que coisa. Parece tipo um fliperama ali. Onde? Ali. Agora. Aqui? Não. Antes então. Antes? Não eram duas vezes como era e duas vezes arpejando? Era isso a ideia? Primeiro. Legal. Mas é só piano que tem ali ou tem alguma outra coisa? Não, né? Só piano.
caverninha lá em Mococa, lá, em cima desses teclados aqui. Horas e horas de cueca, a fio, sozinho, eu e meu cachorro. De cueca? Eu trabalho em casa, né, mano? Você acha que eu vou trabalhar de terno e gravata? Cueca. Sou metal, caralho. Trabalho de cueca. Cueca de couro, mano. Cueca de couro. Taxinha. Uma versão Stevie Wonder, né? Dá pra fazer teclado no MSN também. Ele me manda as coisas pelo Facebook pra facilitar a comunicação. Entendi. Ele manda por ali no laptop dele, e aí eu espero um pouco, chega aqui, eu baixo, eu escuto no meu fone, e daí eu mando uma mensagem pra ele do que deve ser mandado por mídia através do teclado dele, que vai diretamente aqui pra gravação. É 100% moderno. Old school moderno. A gente está tentando melhorar a nossa comunicação, nós estamos usando todas as ferramentas disponíveis. Olha a sopa. Velhote. A gente criou uma música que ela não existe no grid do Pro Tools. A gente deu um pau no Pro Tools. Ela não existe. E quando a gente tocou essa música, Não existiu tempo. não existiu tempo para essa música, a gente estava à frente do tempo, entendeu? E aí a gente criou uma música, sei lá qual é a divisão. A gente foi começar a pensar na divisão dela quando o Fábio entrou na banda, que ele precisava tocar essa música que estava gravada. E aí eu me lembro que quando eu fui gravar essa música, eu deixei tudo em 4x4. Eu ia subindo em cima dos metrônomos, e cavalgando e na montanha, me levantando. Quando eu ia cair de novo, me segurava, e daí foi assim, entendeu? No meio dos músicos burrões do rock, a gente diz apenas que tá fora. Mas no meio erudito, os caras cotizam, botam lá o compasso 11 por 8, 16 por 8. Naquele momento muda, entendeu? Eles fazem assim. Eles fazem o que bem entendem, né? Essa é a última chance da gente realmente conseguir encontrar a divisão dessa música, entendeu? Na vida. E aí a gente botou o Pro Tools, nós botamos 3 técnicos, cara. Os 3 técnicos foram embora porque eles foram chamados de incompetentes. A gente começou a brincar com os caras, né? Tipo, tem uma música que eu acho que você não vai achar o tempo. Impossível, pô. Pro Tools, pô, domina o Pro Tools, pô, trabalha 10 anos, blá, 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 blá. O cara ficou ali coçando a cabeça e não achava o tempo, brother. A gente conseguiu tocar, agora ele não conseguiu achar o tempo. Ou seja, 3 imbecis foram embora antes da gente começar a gravar o disco. Aqui o negócio é pesado, cara. É por isso que a gente não consegue fazer sucesso, cara. Porque às vezes simplesmente tocar uma música, a gente faz aquilo que em forma e análise lá em semiótica, quando o cara não consegue explicar, diz assim, é um gesto musical. Qualquer merda que lhe dê na cabeça que você quer fazer. Na verdade, É uma Quialtera. Essa é uma Quialtera. Uma Quialtera com Anacruze e Anaconda também. Anaconda. E aí que eu percebi realmente que a nossa banda, cara, a gente realmente, sem saber, a gente não tá interessado no sucesso, entendeu? A gente quer de uma forma ou de outra chocar as pessoas, a gente quer que as pessoas tenham quando elas ouvem a nossa banda, elas não conseguem não falar nada, entendeu? Elas têm que falar alguma coisa. E realmente isso não importa pra gente o que elas falam, entendeu? O importante é que elas emitam uma opinião, isso que é importante. Cabelo curto? Então, essa é a banda mais estranha do Brasil. A gente começa a gravação com um vocalista, termina com outro. Começa com um tecladista, termina com outro. E o nosso técnico também muda de som diariamente, muda de nome diariamente. Qual que é o nome agora, Peixotão? Hoje é Berinjela. Berinjela? Por que berinjela, cara? Sei lá, mano. É isso. Faz algum sentido as coisas que ele fala? Tipo o Luan Santana, né? Ficou bom, cara. Ficou bom. Ficou bom. Não tem o que fazer, se ficou ruim também, agora já é. Eu também se fudeu. Temos ali toda a galera compenetrada. Olha lá o Fabião lá no teclado, cuidando da parte dos teclados, o Aquiles ali, fazendo ali algumas observações ali, cuidando, produzindo o trabalho, enquanto o Nando filma e descansa, fica no Orkut, entendeu?
E o pior aqui fica aqui, ó. Só na internet. É, entendeu? Isso aí, Gritando, isso aí. mas vai dar tudo certo. É, Nandão? Com certeza. Amém. Night after night you can find out. Entendeu? Completa essa melodia, Tá no processo final agora, são os últimos toques. Isso daqui a pouco vai pra mix, depois vai ser masterizado. Com certeza é uma oportunidade de crescimento muito grande, de aprendizado muito grande. Não só também no sentido profissional, também no sentido moral, no sentido de ganhar amigos, né, de ganhar família, de ganhar amizade deles, porque são pessoas voltadas ao compromisso com a arte, são pessoas voltadas às famílias, pessoas de família comprometidas com a arte, em levar uma mensagem boa, uma mensagem positiva para o mundo, para a juventude através do rock and roll. Qual é a próxima música? Eu já quis catar o perigo já. Colorblind? Já quero me ferrar de cara. É isso aí. I know I need to find something worth living for. Isso aí. De novo. Tem que entrar com lirismo nisso. One second can change. Are you still waiting for me? Oh, God. Você entrou no lugar certo, só que você não fez a frase. Oh God! Oh God! Entendeu? Não, tudo bem, você fez. Oh God! Não, faz. Oh God! Aí você pode esticar o God até um pouco mais. Mas tem o solo ali, né? Are you still waiting for me? Oh, God. Are you still waiting for me? No contra. Cara, você é um metrônomo humano, velho. Eu sou cantor canta atrasado, canta mais frente. Aqui é assim, você nunca faz uma coisa só de cada vez. Enquanto a gente está gravando aqui o André, eu estou finalizando o texto para a coluna da Modern Drummer desse mês, que hoje é o último dia, e eu fui lembrado por um e-mail bem carinhoso lá da editora. Ei, porra, cadê o teu texto, cacete? Fotinhas, hein? Mas essa parte é difícil, cara. A câmera sempre incomoda, cara. Tudo bem, Care about the past, but something keeps holding you back. If you don't make it happen, how can you go on? There is no time to cry, and I know. As mulheres costumam ficar mais impressionadas do que com os homens. Porque eles fazem as linhas de expressões nos poros, poxa. Eu gostei disso. Mais restart do que. Foda, né, meu? Olha isso. Vocês estão mais isso do restart, pô. Seguir as tendências, né, meu? Juan Santana, Restart. Nunca viu? Vai pra puta que te pariu. Assim, né? Beleza. Agora foi. Fechou. Acho que é só a luz, né? Verdade, meu Deus. E não do vídeo. Desculpa, acorde. Zé menor. Você quer que eu baixe a sua orelha de abanador aqui comigo? Você quer? Não precisa. Fraca orelha aqui. Ele tá morrendo de medo. Porque não vai pouquinho quando pega, sabe? Eu sei. Não vai. Prometo que eu não vou fazer de novo. Nossa, ficou louquinho. A minha bota de liquidação que eu só uso pra fotos. Muito apertado, cara.
Cada vez que eu botar essa porra dessa bota aqui é um sofrimento. Meu, não é fácil ser metaleiro, cara. Nas fotos a gente tem que passar uma coisa que a gente não é. Não somos bonitos, que a gente é bem ajeitadinho. Na verdade não é, cara. A gente é o que vocês viram aqui no making off. Quando a gente tava gravando a porra do disco. Firmeza. Um pouquinho mais aqui. Isso. E aqueles o corpo só pra trás aqui. Aí. The time is passing by. You're breathing slowly. Open your eyes and feel your heart. A verdade é o seguinte, cara. Mas se as pessoas soubessem o trabalho que dá pra gravar um disco, elas jamais iriam piratear um disco, cara. Porque o trabalho que você tem pra você botar um disco na praça é surreal, cara. E o custo dessa festa toda, né? Você acha que esse estúdio aqui ele sai de graça? Aí você grava, você investe o seu tempo pra fazer um material novo, às vezes demora 2 meses pra você gravar. E aí você tem que sair de casa todos os dias, vir pra cá, come no estúdio, janta no estúdio, grava aqui, vai ter equipe, paga almoço, paga janta. E aí depois você vai, mixa o disco fora, masteriza o disco fora. E depois de 6 meses de trabalho intenso, você lança o disco. E aí o cara fala o seguinte: tô só esperando alguém botar isso aí na net pra eu baixar, pra eu ouvir o novo disco do André. Vai pra puta que te pariu, entendeu? Que? Pra puta que te pariu. Que? Pra puta que te pariu. Que é, cara? Pra puta que te pariu. Eu tenho muito orgulho de falar. Vai pra puta que te pariu, entendeu? A vida como ela é. É exatamente isso aí. Jovem, ao completar 80 anos, junto 50 vinhas de Heineken, mais $10 mil, e faça uma banda. O café na garrafa, já fez agora? Eu não tô falando que eu fiz pra te chamar. O café nos primeiros 15 minutos ele é o melhor Por isso, possível. eu lembrei o que você falou. Eu falei, deixa eu chamar ele, porque depois dos 15 minutos já não vai ser a mesma Eu já coisa. não durmo hoje. Então vai tomar. Mas é bom tomar o café porque eu vou falar pra caralho, porque aquela tem que... Tem coisa que é de verdade, mano. Tem coisas de gente que eu conheço que presenciou. O cantor virar e falar assim: qual é o tom da música, né? O cara, o pianista perguntar. Ele falou: Sol maior. Aí, Sol menor. O cara dá o tom. Não, Sol maior. Ele dá o tom. Não, é maior ainda. Como assim? Maior ainda. Ei, pirata, esqueci de falar uma coisa, cara, hoje, muito importante. Você é desagradável e infantil. Isso eu aprendi. Isso eu aprendi assistindo a Fábrica Fantástica de Chocolate. Não, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Augustus Gloop, seu comilão, grande bobo, trapalhão. Augustus Gloop, teu grande vil, desagradável, infantil. Tá, tarará, tá, tarará, tá, tá. Essa música serve. Essa música serve perfeitamente para aquele gordão sujo que fica sentado apodrecendo essa cadeira aqui. Ele é desagradável e infantil. Ele tá olhando pra mim do outro lado do negócio só me xingando, mano. Ô Aquiles! Tá me xingando pra caralho, é o Theo, mano. Então foda-se, caralho. Mano, depois eu te ligo. O cara consegue fazer um making off, o cara é profissa, impressionante. Meu, o cara não perde tempo, brother, aqui tá trabalhando, cara. Tem esse negocinho de ficar, pô, agora eu tenho que sair mais cedo, eu tenho que fazer
vou ter que trabalhar agora. Que porra nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é uma piada? Isso aqui é uma brincadeira? Isso aqui não é trabalho, porra? And I know I need to find something worth living for. And I know I have no answers, but I'm looking for. The scars of love may keep me safe, but I can't stand living this lie. I must confess what's going on.